pessoal, então, nesse vídeo eu vou explicar a matéria prevista na semana 1 do PET volume 2, certo? Então agora vamos começar com esse PET novo. Bom, a matéria desse PET, gente, já vou avisar para vocês que os exercícios, assim, tem bem mais exercício e a matéria está bem maior. Então, tenta não acumular atividade para fazer, acompanha realmente os vídeos e faz na semana certinho para vocês não ficarem sobrecarregados depois, certo? Bom, então a matéria prevista para essa semana é permutação. A linguagem da apostila essa semana, ela tá assim bem técnica. Então o que eu vou tentar fazer é explicar para vocês assim da forma mais simples possível o que isso quer dizer. Não vou ficar lendo todos os textos, não. Vou ler alguns e vou explicar e depois vou explicar as questões, ok? Bom, então as atividades dessa semana estão nas páginas 13, 14, 15 e 16 do PDF, né? Para quem está com o PDF aí do volume 2 do PET baixado. E começa assim, ó, tem lá um texto introdutório. Nessa semana você aprenderá a reconhecer as possibilidades distintas de ordenar ou sequenciar os elementos de uma coleção e obter a quantidade dessas possibilidades, que é uma importante técnica na resolução de problemas que envolvem cálculos de probabilidade. O que quer dizer? Você vai aprender a resolver novos tipos de problemas de contagem, que são problemas em que os elementos mudam de lugar, certo? Permutação tem até aqui no cantinho do glossário, ó. Permutar é mudar ou trocar reciprocamente. Permutação é mudar as coisas de lugar para ter um resultado diferente, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, com as letras A, B e C, podemos formar as seguintes sucessões, os seguintes conjuntos. O A depois do B, depois do C, ou A, depois C, depois B, depois ou B, A, C, tá vendo? Nós estamos pegando essas três letras, A, B e C, trocando elas de lugar e formando novas ordens, novos elementos, né? Isso é permutar, é você pegar um tanto de elementos, trocar eles de lugar e formar uma coisa numa nova ordem. Beleza? Em resumo é isso. Cada ordem dessa, cada organização dessas letras é chamada de permutação simples dos objetos. Beleza? Então, permutação. Antes a gente tinha visto princípio aditivo e princípio multiplicativo, que eram problemas de contagem que a gente usava as palavras e ou então ou, né? Quando a gente usava i, a gente multiplicava, quando a gente usava ou, a gente somava. Agora nós vamos ver um novo conteúdo que é a permutação, que é eu tenho um conjunto de elementos, vou trocar eles de lugar e vou formar novas combinações, novas organizações desses elementos. Isso chama permutação. Como que faz a conta? Vou explicar depois, certo? Então, ó, vem aí alguns exemplos. Por exemplo, formar os anagramas da palavra Lia e na letra B, Luiz. O que é um anagrama? Anagrama é você pegar uma palavra, mudar as letras de lugar e formar uma palavra nova. Precisa fazer sentido a palavra nova? Não precisa, tá, gente? Então, anagrama é só você realmente mudar as letras de lugar. Tanto faz se fez sentido ou não fez. Então, ó, com essas três letras, né, L e A, quantos anagramas a gente pode formar? Tá vendo? L-I-A, L-A-I, A-L-I, tá vendo? Tá trocando as letras de lugar? Aqui estão todas as trocas possíveis sem repetir, né? Que dá pra fazer, trocando de todas as formas possíveis. Então, quantos anagramas que deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Agora, Luiz, como são 4 letras, dá pra trocar e formar todos esses anagramas aqui, tá vendo? Então, quanto mais letras tiver uma palavra, mais anagramas ela vai formar. Porque mais letras nós vamos ter para trocar de lugar. Tudo bem, gente? Então, tá aí um exemplo de problema de permutação. Eu tenho uma palavra, troco as letras dela de lugar e formo palavras novas. Isso é um problema de permutação, certo? Bom, aí já parte para as atividades. A explicação da matéria desse PET 2 foi bem curta. São várias atividades, tá, gente? Eu acho que aqui é de 1 a 7, depois tem mais algumas de 1 até 4, mas eu vou explicar todos para vocês. Então, olha só, forme todas as permutações dos logaritmos 1, 2 e 3. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar 1, 2 e 3 e vai escrever eles em lugares diferentes para formar novos números. Aí eu coloquei 3 exemplos para vocês, ó. 1, 2 e 3, ou 1, 3 e 2, 2, 3 e 1. Tem mais, tá, gente? Esses aí não são as únicas formas. Então, vocês vão ter que fazer todas essas formas de organizar esses 3 números, tá vendo? Você vai escrevendo, mudando eles de lugar, até você ver que não tem mais jeito. Você já escreveu todos. Beleza? Só isso. Só escrever esses números em posições diferentes até não ter mais jeito.
Número 2, forme todas as permutações das letras A, B, C e D. Mesma coisa, você vai escrever essas 4 letras, vai trocando elas de lugar e vai escrever todas as formas possíveis de trocá-las de lugar. Coloquei alguns exemplos também, ó. A, B, C, D é uma forma. B, C, A, D é outra forma. Tá vendo? Aí você vai embaralhando essas letras e escrevendo todas as possibilidades. É meio chatinho? É meio chatinho, mas né? A gente não escolhe as atividades que o governo manda, então vamos fazê-las. Essa número 3, ó, forme todas as permutações dos símbolos, mais, menos e menos. O que você vai fazer? Você vai escrever, por exemplo, mais, menos, menos. Aí troca de lugar. Mais, menos, menos. Menos, mais, tá vendo? Vai fazendo essa lista aí de todas as formas possíveis, tá bom? Número 4, forme todos os anagramas da palavra bet. Bom, mesma coisa, nós vamos trocar as letras da palavra bet, formando novas palavras que não precisam fazer sentido e ver quantas que vai dar. Então, ó, a própria palavra bet é uma forma. Aí troquei as letras de lugar aqui, ó, T, E, B, é outra forma. Você vai fazer todas essas trocas possíveis, tá bom? E escrever elas aí. Só isso, tá, gente? É só escrever essas formas no caderno. Número 5. Forme todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Aqui tem essa restrição. Então, o que você vai fazer? Você vai começar pela letra Z e vai pegar essas 3 outras letras, ó, A, U e L, e vai escrever elas em ordens diferentes. Então, começa com Z, A, U, L. Começa com Z, posso trocar, que é o L, A, U. Começa com Z, por exemplo, U-A-N. Você vai fazer todas as organizações dessas 3 letras, sendo que o Z vai ser sempre no início. Vê aí quantos que vai dar. Tá bom? Número 6. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Bom, então, você tem que começar e terminar por vogal. Quais vogais a gente tem nessa palavra? 2 As e um I. Não é isso? Então, ó, você tem que montar todas as combinações possíveis, embaralhar essas letras de todas as formas possíveis, sendo que começa com a vogal e termina com vogal. Então, por exemplo, aqui eu comecei com A, terminei com I. Aqui comecei com A, terminei com A. Aqui comecei com I, terminei com A. Eu sempre olho qual que vai começar, qual vai terminar e depois eu mexo nas do meio. Tá bom? Aqui são 3 exemplos, mas tem mais. Vocês têm que fazer todas as formas possíveis, tá bom? É realmente por tentativa, né, no caderno. A gente tem que ir quebrando a cabeça aí. Escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, nós vamos pegar 1, 2, 3 e 4, vamos mudar de lugar, né, esses números, sendo que no final tem que dar um número ímpar. Para o número ser ímpar, ele tem que terminar num algarismo ímpar. Então, quais aqui que são ímpares? O 1 e o 3. Então, ou ele vai ter que terminar com 1, ou ele vai ter que terminar com 3. Né? Então, atenção, os números têm que terminar em 1 ou 3. Por exemplo, 1, 2, 4, 3 pode ser uma opção, porque termina em 3, então é ímpar. 2, 4, 3, 1 também é uma opção, porque termina em 1 e 1 é ímpar. Então, você vai escrevendo todas essas organizações desde que termine em 3 e em 1. Tudo bem? Cuidado, por exemplo, 3, 1, 4, 2 não pode, porque vai terminar em 2 e 2 é par. A gente quer só aqueles que terminam em 1 e 3. Tudo bem? Então, a primeira parte do exercício é essa aí. Realmente só escrever todas as possibilidades dessas 7 questões. Bom, gente, aí na apostila vem um texto, até bem extenso, que te ensina a calcular quantas permutações vai dar ao todo, sem você ter que ficar escrevendo toda vez nesse processo que é bem chatinho de fazer. Mas aí vem um texto assim, meio horroroso, e eu vou explicar, tá vendo? Ele começa aqui, aí vem uma linguagem super técnica, explicando o que é fatorial. Eu achei muito confuso, assim, para vocês entenderem do jeito que está escrito, então eu vou explicar resumido. É o seguinte, vamos supor que você quer ver quantos anagramas dá para formar com a palavra calor. Primeiro você olha, tem alguma letra repetida na palavra calor? Não, então tudo bem. Quando tiver letra repetida, eu acho que é a matéria da semana que vem, aí vai ser outra conta, tá bom? Mas quando não tiver, a conta é simples. Você vai ver quantas letras eu tenho na palavra calor. 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu posso saber o total de anagramas sem ter que ficar fazendo um por um?
Você vai fazer 5 letras, né? Você vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado dessa conta é o total de anagramas, então são 120 anagramas. Certo, gente? É só isso. Você pega o total de letras ou o total de elementos que você tem, né? Vamos supor, total de números, total de coisas que você vai mudar de lugar. Vamos supor que seja 6. Para você saber o total de permutações, você faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, Marina, eu sempre vou multiplicando, diminuindo até chegar no 1. Sempre. Tá bom? Esse tipo de conta chama fatorial. Ele é representado com um ponto de exclamação. Então, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. Sempre que você vê 5 com exclamação, um número com exclamação, é aquele número diminuindo até chegar no 1 multiplicado. Então, por exemplo, 4 fatorial é o 4 com exclamação. Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é o 3 com ponto de exclamação e a conta é 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vai diminuindo até chegar no 1. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é que chama fatorial, essa continha aqui que o número vai diminuindo. A gente coloca aqui o início com exclamação para representar essa conta. E a gente usa isso para ver quantas permutações vai dar ao todo. Beleza? Aqui tem uma definição do que é fatorial que está super complexa, mas em resumo é isso que eu falei. É uma conta que a gente usa para ver quantas permutações vai dar ao todo. Tudo bem, gente? Tem aqui outros exemplos. Quantos são os anagramas da palavra Brasil? A gente teria duas formas de fazer. Forma 1 seria a gente ir escrevendo todos os anagramas possíveis e mudando as letras da palavra Brasil até achar todos. Ou a gente faz a seguinte conta. Quantas letras tem na palavra Brasil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é só a gente fazer 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado é o total de anagramas e está pronto. Aqui tem uma restrição. Quantos são os anagramas da palavra calor que começam por consoante? Quantas consoantes tem na palavra calor? Tem o C, o L e o R. Então, tem 3. Então, nós vamos ter 3 opções para a primeira letra. E depois vão sobrar quantas? Eu já vou ter escolhido a primeira letra da palavra calor, dentro de 3 opções. A palavra calor tinha 1, 2, 3, 4, 5 letras ao todo. Como eu já tirei uma, que é a que eu coloquei no início, vão sobrar 4. Então, você vai fazer 3 opções da primeira letra, vezes 4 opções para a segunda letra, porque vão sobrar 4 letras, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Isso é um anagrama um pouco mais elaborado. Por enquanto, vamos aprender esse aqui de cima. Vimos a palavra ou o conjunto de elementos, você conta quantas letras tem ou quantos elementos tem e faz multiplicando até chegar no 1. Se forem 7 letras, você faz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Beleza. Aí vem mais algumas atividades. Número 1 de novo. Por que chamar de número 1 de novo? Não sei, mas vamos lá. Determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Aqui vocês não vão ter que escrever todas as palavras possíveis que podem ser formadas com essas letras, não. Vocês vão fazer a conta direto. Por exemplo, letra A, ordem. Quantas letras tem na palavra ordem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado é 120, então eu já até fiz a letra A para vocês, vai dar 120. Mesma coisa vocês vão fazer com a letra B e com a letra C. Você vai contar quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na letra B. Então vai ser 7 fatorial. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E a mesma coisa na letra C, tá bom? Fazer essa conta, botar o resultado. Pronto. Número 2. Essa é um pouco mais elaborada, ela tem uma restrição. De quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros de matemática, 3 livros diferentes de estatística e 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos? Então, primeiro, vamos imaginar que vai ficar nessa ordem, matemática, estatística e física, certo? Os livros de uma mesma matéria têm que ficar juntos, eu não posso embaralhar, não. Então, quantos livros de matemática a gente tem? 5. Então, a gente faz... É como se fossem 5 elementos. A gente faz 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, de estatística, eu tenho 3. Então, 3 vezes 2 vezes 1.
E os de física, eu tenho 2. Então, 2 vezes 1. Certo? Sempre até chegar no 1. Aí você vai multiplicar esse resultado por esse daqui, por esse daqui. Sim? Vai achar aí um resultado dessas multiplicações todas. Certo? Só que os livros de matemática, estatística e física, eles podem trocar de lugar, por exemplo. Pode ser matemática, estatística e física, como está aqui, ou pode ser física, estatística e matemática. Ou seja, essas 3 matérias também podem trocar de lugar. Então, eu ainda vou ter 3 matérias para colocar no primeiro lugar, depois eu vou bagunçar os livros dessa matéria. Aí, fixei uma ali, vai sobrar 2 matérias para o próximo lugar e uma matéria para o próximo. Então, o resultado de todas essas multiplicações aqui, vocês ainda vão multiplicar por 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Meio complicada essa parte, mas é porque vocês estão começando a matéria. Eu acho que a apostila já pegou alguns exercícios meio avançados, mas qualquer dúvida também vocês me falem, tá, gente? Depois manda para mim no WhatsApp, estou à disposição durante a manhã. Número 3. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda ao que se pede. Letra A. Quantos começam por vogal? Na palavra aluno, quantas vogais nós temos? A, U e O. São 3, não são? Como tem que começar por vogal, a primeira letra vai ter que ser uma dessas 3 opções. Certo? Então, eu tenho 3 opções da primeira letra. Quantas vão sobrar para a próxima? A palavra aluno tem quantas letras ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já gastei uma aqui. Então, vão sobrar 4 para a próxima, depois 3, depois 2 e, por fim, uma letra só. Então, o resultado da letra A é o resultado dessa multiplicação. Beleza? Letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? As consoantes são o L e o N. Então, ó, tem que começar por vogal. São 3 vogais, eu tenho 3 opções. Tem que terminar em consoante. Eu tenho 2 opções aqui, né? Ou L ou N. Aí vão ter que ter 3 letras ali no meio, certo? Quantas letras vão sobrar? Eu já coloquei a do início e a do final. Eram 5 letras. Coloquei uma no início, coloquei uma no final. Vão sobrar 3. Então, aqui vai sobrar 3 opções. Para cá, 2 e para cá, 1. Então, o resultado dessa conta vai ser a resposta da letra B. Só multiplicar tudo. Ok? Quantos começam e terminam por consoante? Eu tenho 2 consoantes. Então, vou ter 2 opções aqui para começar, que tem que ser consoante. Aí, já gastei uma, só vai sobrar uma opção para consoante no final. Não é? Eu só tenho 2, então eu tenho 2 opções para escolher qual vai começar. Depois que eu escolhi, só vai sobrar uma opção para o final. Então, aqui vão ter 3 letras no meio. Já gastei 2, eram 5 letras, então vão sobrar 3 para essa aqui, 2 opções para essa e uma para essa. Só multiplicar tudo isso aqui, tá bom? Letra D. Quantos apresentam as vogais A, U, O juntas nessa ordem? Gente, esse aí veio até resolvido, mas a resolução tá bem, não sei por que veio resolvido, e a resolução tá bem estranha, assim, tá uma linguagem bem técnica. Então, vou tentar explicar. As letras A, U, O vão ter que estar escritas juntas. Elas podem estar escritas juntas aqui no início. Aí, eu já gastei A, U e O, vai sobrar só L e N, não é? Então, vou ter 2 opções para cá e uma opção para cá. Então, aqui vai ser 2 vezes 1, 2. Tem 2 opções se essas letras estão bem no início. Se eu arredar elas uma casinha para lá, eu vou ter que ter uma letra aqui no início, porque são 5, né? Aí vem essas 3 e uma letra aqui no final. Para essa letra do início, quantas opções eu vou ter? Já gastei A, U e O. Vou ter 2 opções. Aqui para o final vai sobrar uma só, porque eu vou ter colocado uma aqui, vai sobrar uma. Então, 2 vezes 1. Se eu arredar as letras A, U e O mais uma casinha, então eu vou ter 2 letras no início e o final vai ser A, U, O. Para essas 2 letras no início, quais vão ser nossas opções? Já gastei A, U e O, então vai sobrar L e N. Então vou ter 2 opções aqui e uma aqui. 2 vezes 1 também. O resultado da letra D vai ser a soma dessas 3 continhas aqui. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, soma tudo. Tá bom? Letra E. Quantas apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Com as vogais
vogais juntas, a gente já sabe que são 6 formas, não são? Porque a gente fez aqui em cima, 2, 2, 2. As vogais juntas são 6 formas, só que as vogais podendo trocar de lugar, é só a gente fazer. Eu vou ter 3 opções para a primeira vogal, né, quando eu for trocá-las de lugar. Aí vão sobrar 2 opções para a próxima e 2 opções para a próxima. E depois vai faltar organizar só as consoantes. Então, 2 vezes 1, 2 consoantes, depois é o que sobrar. Resposta da letra E é o resultado dessa continha aqui. Ok, gente? Aqui, ó, eu considerei que essas vogais estão aqui no início, tá vendo? A, U, O. Na linha de baixo, eu pulei elas uma casinha para a direita. Então, aqui vai ser consoante, aqui vai ser a outra opção da consoante, aqui vão ser as 3 vogais. Ó, 3 opções, 2 e 1. Agora, pulei elas aqui pro final. Então, são 3 vogais, depois 2, depois 1. E as consoantes, 2 opções e uma opção para essa segunda. A soma desses resultados vai ser o resultado da letra E. Ok? Última questão, número 4. Quantos são os anagramas da palavra capítulo, letra A? Que podemos formar? Que podemos formar é ao todo. Então, é só a gente ver quantas letras tem a palavra capítulo. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 letras. Então, a gente faz 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Acabou, pronto. É o resultado aqui. Quantos são os anagramas que começam e terminam por vogal? Quantas vogais nós temos na palavra capítulo? Tem o A, I, U e O. Então, tem 4 vogais. Então, eu tenho 4 opções de vogal para começar a palavra. Tem que terminar por vogal também. Eu já vou ter gastado uma aqui. Então, vai sobrar 3 opções para a última letra, né? Aqui no meio tem que ter 6 letras, né? Porque a palavra capítulo é formada por 8 letras. Escolhia do início, escolhia do final, vão sobrar 6 ali pro meio. Essas 6 é só a gente fazer 6, trocar elas igual a permutação normal. A gente faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado dessa continha aqui é o resultado da 4B, tá bom? Letra C, que tem as letras CAP, C, A e P, né, juntas nessa ordem. Aí é a mesma coisa que a gente fez antes. As letras CAP podem estar aqui no início. Aí, ó, da palavra capítulo, que tinha 8 letras, se eu tiro as letras C, A e P, sobram 5. Então, para as outras 5 eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou a gente pode arredar esse conjunto C, A e P uma casinha para lá, ou seja, começar aqui. Então, a mesma coisa, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu fui arredando essas letras em todas as posições possíveis que elas poderiam estar. Certo, gente? É só multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 todas essas vezes aqui e somar, que vai dar o resultado da letra C. O que eu fiz então foi colocar essas 3 letras em cada posição possível. Certo? E aí eu organizei as 5 que sobrou ao redor. A letra E pergunta, né, quantos anagramas tem a letra P em primeiro... eu já respondi a D? Não, vamos na D então. Quantos anagramas tem as letras C, A e P juntas, porém em qualquer ordem? O que nós vamos fazer? Quantos anagramas tem essas letras juntas? A gente já sabe. É o resultado aqui da letra C. Então, você vai pegar o resultado da letra C e agora nós vamos multiplicar por essas 3 letras trocando de lugar. Então, as letras C, A e P vão trocar por... São 3 letras. Então, eu tenho 3 opções para a primeira, 2 para a segunda, 1 para a terceira. Vai pegar o resultado da letra C e multiplicar por 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem, gente? Letra D. Letra E agora. Quantos anagramas tem a letra P em primeiro lugar e a letra A em segundo? Ou seja, quantos começam por PA? Se eu tiro as letras P e A, quantos vão sobrar? A palavra tinha 8 letras. Eu já tirei 2, vão sobrar 6, depois 5, 4, 3, 2 e 1. Então, é só multiplicar essa parte aqui, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resultado da letra E. Ok, gente? Então, essa atividade é bem mais atividade. São um pouco mais complexas, então eu tentei deixar assim, o mais explicadinho possível para ajudar vocês. Pessoal, a pedido da Secretaria de Educação, todos os alunos agora devem mandar as respostas pelo Google Forms. Eu acho mais fácil receber pelo WhatsApp,
Porém, pediram para ser todo mundo no Google Forms porque eles querem uma forma de comprovar que vocês estão realmente fazendo, ok? Então, eu quero que vocês façam essas atividades no caderno. No nosso horário da quinta-feira, 7 da manhã, eu vou mandar para vocês o link do Google Forms. Aí vocês clicam, lá vai ter todas as perguntas e vai ter um espacinho para você responder. Eu quero que você responda somente o resultado, tá bom? Vamos supor que é número 1, você fez lá todos os anagramas, aí no final deu 12 anagramas. Você vai colocar a resposta 12. Eu vou saber, é o total que deu daquela sua conta. As questões que tem letra A, B, C, D e E, você coloca letra A, deu, sei lá, 15 mil, letra B, deu tanto. Coloca pra mim naquela resposta, tá bom? Ou seja, você não precisa colocar no Google Forms a resolução fica lá no seu caderno, pra você ter. Você coloca somente a resposta. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem me falar. E, por favor, enviem as respostas até segunda, dia 6, porque a gente está sendo muito cobrado em relação a mostrar que vocês estão fazendo dentro do tempo que a gente está estipulando, tá bom? Então, dessa semana é só isso.